Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 3, seguindo o que nós temos meditado nos domingos. Gálatas 3, do versículo 6 ao versículo 14, nossa leitura e nossa meditação de hoje. Gálatas 3, de 6 a 14. Todos encontraram? Amém? Gálatas 3, de 6 a 14. O título que deve estar na sua Bíblia, como está na minha, é a experiência de Abraão. Diz assim a palavra de Deus: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Pai, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a Tua vontade, e que o Teu Santo Espírito esteja em nossa mente, nosso coração, abrindo o nosso entendimento, nos dando a capacidade para que possamos compreender, guardar e praticar a Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Quando nós meditamos seguidamente dentro do mesmo livro da Bíblia, uma carta, como no caso de Gálatas, é interessante como às vezes a gente vem andando em um assunto que parece que vai se repetindo com o passar do tempo. Então parece que o apóstolo, parece que o autor, ele vai ali sempre remoendo, sempre na mesma moeda, mas de repente ele abre como que uma janela e a gente pensa: ué, isso aqui está no mesmo livro, está no mesmo capítulo que aquele outro texto. Eu tenho essa impressão quando vou fazendo a leitura de Gálatas e chega aqui nesse trecho, do versículo 6 ao versículo 14, Paulo vem desde o capítulo 1 reafirmando o seu apostolado, reafirmando o Evangelho de Cristo, apresentando a diferença entre lei e graça, num certo sentido aqui, mostrando a salvação pela graça em contraposição, sendo contrário àqueles que buscam a salvação pelas obras, o que inclui aqueles que queriam circuncidar os cristãos lá em Gálatas, dizendo que era necessário para ser salvo. Nós falamos a respeito disso, falamos a respeito de muitos que querem acrescentar alguma coisa ao Evangelho e acham que precisam fazer algo mais para serem salvos. Mas de repente, Paulo abre aqui no versículo 6 e ele começa a falar de Abraão, e parece que de repente a história de Abraão não tem nada a ver com o que eles estão falando anteriormente, a não ser pela perspicácia de alguém que já consegue pegar alguns detalhes, e vai lembrar: se está falando da lei, Abraão tem a ver com a lei, então a gente vai ter essa relação. Mas quando ele fala, nada parece provável, e é preciso nós voltarmos um pouquinho na história e ter um conhecimento justamente do que aconteceu isso. Paulo ele desenvolve aqui um fato lá de Gênesis 15, quando Deus chama Abraão. É preciso nós lembrarmos um pouquinho disso,
Porque duas coisas desse chamado, eles são repetidas aqui para que nós pudéssemos entender. Abraão, ele foi chamado por Deus. Primeira coisa, Abraão, ele viveu antes da lei. Então, quando as pessoas falam a respeito de Abraão, Abraão ele não viveu no tempo da lei. A lei ele veio séculos depois com Moisés. Quando foi que viveu Moisés? Depois da saída do Egito. Se a gente for fazer uma cronologia, o povo sai do Egito depois de 400 anos de escravidão. Antes desses 400 anos, o povo estava ali. Quem era o patriarca era o neto de Abraão, Jacó, agora o nome de Israel, que fora trocado por Deus. Então, nas mãos de Jacó está o seu povo, seus filhos, a sua descendência, um grupo de mais ou menos 70 pessoas, segundo nos falam alguns relatos, e eles vão para o Egito e passam 400 anos no Egito. Se a gente somar o tempo de vida de Abraão, que Deus o chama já com 70 anos de idade, mais ou menos, se a gente somar esse tempo de vida de Abraão, o tempo de vida de Isaac, e depois o tempo de vida de Jacó, porque Isaac já, no tempo de Jacó, já com idade um pouco avançada, ele já tinha pelo menos 60 anos, né? Depois o tempo de vida de Jacó, até que eles fogem, voltam, vai e vem, passa por tudo aquilo, tem todos os seus filhos, e até o nascimento, nós vamos ter ali, fácil 5 ou 6 séculos, pelo menos. 5 séculos, certeza. 6, talvez ultrapasse. Então são 600 anos, pegando um número arredondado, entre Abraão e a escrita da lei. Então, quando se fala a respeito da lei, é um argumento comum o apóstolo Paulo usar, ele usa aqui em Gálatas, e em todos os lugares onde ele tem que combater esses homens chamados judaizantes, é que Abraão viveu antes da lei. E o judeu ele se gabava de dizer: sou filho de Abraão. E é importante nós entendermos isso, porque o foco da mensagem do apóstolo Paulo, ele vai ser aqui justamente essa, vamos dizer, soberba, assim ele trata em Gálatas, dos judeus dizerem: nós somos salvos porque somos filhos de Abraão. E é preciso pegar esse gancho muito bem pegado. Por quê? Porque quando ele fala da soberba dos judeus, ao se dizer filhos de Abraão, ele tem que ser transmitido para os nossos dias, contextualizado para o nosso tempo. Qual a soberba que hoje o homem ele tem se agarrado para tentar se dizer merecedor da salvação? Muitas vezes nós vivemos achando que a vida é como uma balança. A maioria das pessoas, eles podem não falar, mas a sua linha de raciocínio é essa: se eu faço coisas boas e essas forem mais do que as coisas ruins que eu faço, então a balança vai pender para um lado e eu vou conseguir uma entrada no céu. Talvez não de uma forma simples e direta, mas as pessoas ainda acreditam nisso, ainda acreditam que tem que fazer alguma coisa. Então há essa busca por essas coisas boas. É por causa dessa busca que as pessoas muitas vezes fazem sacrifícios, oferendas. Isso não se limita ao cristianismo, mas mesmo fora do cristianismo, outras religiões trabalham muito em cima dessas oferendas, coisas que se oferecem aos deuses, para se conseguir o favor deles, que eles gostam da gente. E há pessoas, quanto mais distante, mais parecido, que tratam o cristianismo da mesma forma. Eu já contei um ponto direto da história de um amigo, um colega de trabalho, né, que uma vez estava trabalhando com ele, dando no final de semana, chegando sexta-feira, já pensando no final de semana, e ele dá uma respirada funda assim na cadeira dele e fala assim: esse final de semana eu tenho que ir, caçar um jeito de ir na igreja, porque tem muito tempo que eu não vou na igreja. E dava para sentir ali que eu estava dizendo: tem muito tempo que eu não vou, daqui a pouco Deus está com raiva de mim, então tem que ir. E é interessante que as pessoas vão por obrigação, mas há a perda de tudo isso, porque é meio trocar com Deus. Então tem gente que acha que porque faz coisas boas, e porque dá esmolas, ele tem uma meia, não, eu sou uma pessoa boa, Deus vai ter que me deixar entrar no céu. Outros consideram porque fazem parte do grupo A ou B, há várias seitas e até mesmo igrejas que se dizem cristãs ou evangélicas, que tem essa falácia de dizer: quem está aqui é que é salvo, os outros não são. Também é o mesmo tipo de soberba que aplica Paulo aos judeus falando a respeito de Abraão.
Então, quando nós entendemos um pouco mais isso, a gente pode entrar realmente no texto e entender o que Paulo quer dizer no primeiro trecho do texto, vai do versículo 6 até o versículo 9, quando ele vai falar dessa soberba de achar que está salvo porque tem alguma coisa, porque faz alguma coisa, ou porque tem o sangue de alguém. Ele diz, é o caso de Abraão. Ele também falando da salvação, ele entra, é o caso de Abraão. Abraão que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis lá no capítulo 15, versículo 6, ele está falando sobre isso. Deus chama Abraão crer. Olha que loucura. Deus chega em Abraão e fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão vai. Uma vez assisti um filme que ele relatava isso, e aí o sujeito, encontrando Abraão na estrada, ele pergunta, não, como é que é? Abraão conta a sua história e diz, quer dizer que você ouviu uma voz do céu, um Deus que você nunca viu, nunca tinha ouvido, você não sabe o nome dele, e ele lhe mandou pegar suas coisas e mudar para um lugar que você não conhece, que você foi, e Abraão disse, eu fui. Às vezes a gente olha para a história de Abraão, parece tão belo exemplo de fé, a gente não vê a coragem que era necessária para poder acreditar. Abraão creu em Deus. Abraão, quando foi, ele não era circuncidado. Isso é algo importante para a gente entender, porque Paulo está propondo isso em Gálatas. Porque o problema é que as pessoas queriam que os outros se circuncidassem. Então, Abraão, ele foi por fé, ele foi chamado por fé, ele atendeu por fé, sem nenhum sinal, sem nenhuma promessa, sem lei escrita, sem circuncisão, sem sinais, sem sacrifícios. Nada disso havia sido determinado ainda, mas Abraão creu em Deus, e a palavra diz que isso lhe foi imputado para a justiça. Eu gosto de lembrar de palavras que nós lemos na Bíblia, e a gente lê assim, parecendo que a gente sabe o que é, mas na verdade a gente não sabe o que é. Puxa aí na sua mente, talvez alguns irmãos possam saber, mas eu tenho certeza que tem algumas pessoas aqui que não fazem ideia do que significa. Quando ele diz, foi imputado para a justiça. Você saberia responder que o que quer dizer imputado? E aí eu dou uma ajudadazinha, né? Talvez você esteja remoendo na cabeça. O que vem a ser essa palavra? É quem é mais da área da... Eu considero que quem é mais da área da saúde, né, pode ter uma noção melhor. Porque imputado no português é uma palavra que é o antônimo, não lembro lá da aula em português, antônimo é uma palavra que é o contrário da outra. Imputado é o antônimo de amputado. Amputado é quando alguém perde um dos seus membros, é cortado fora. Foi cortado fora o braço do sujeito, o braço foi amputado, quer dizer, tirado. Então, se amputar é arrancar fora, imputar é colocar, é pregar. Então a justiça de Deus foi imputada em Abraão. Paulo faz questão de usar essas palavras, porque quer dizer que não era de Abraão, mas Deus que colocou em Abraão. Então não adianta a pessoa dizer, eu sou da descendência de Abraão, o sangue de Abraão, o DNA de Abraão, ele passou para seus filhos, ele não tinha nenhuma garantia de nada, a graça foi dada por Deus, quando ele já era adulto, não era uma característica própria do servo Abraão, mas algo que Deus deu a Abraão. Então, por isso ele tem que nos dizer que os da fé, versículo de número 7 diz, é que são filhos de Abraão. Quem é descendente de Abraão? São aqueles que nasceram de Abraão? Paulo vai dizer, não, de forma alguma. Vocês não entenderam. Os judeus não entenderam quando falavam, nós descendentes de Abraão, nós não somos desses povos aí, nós somos descendentes de Abraão. Mas ele diz, não, quem é descendente de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão. Nós justificamos Abraão por fé, não por obras, não por sangue, não por coisa alguma, mas porque nós partilhamos a mesma fé que ele. E Paulo vai aqui, no versículo 8, ele vai dar um motivo, e no 9 ele torna nos repetir que são os da fé, que são filhos de Abraão, dizendo aí no versículo 8, que tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho de Abraão, dizendo, em ti serão benditos todos os povos. Lá em Gênesis capítulo 12, no versículo de número 3, a palavra diz que em Abraão seriam abençoados todos os povos da terra, já determinando que a bênção de Abraão não era só para os descendentes de Abraão, mas para todos os povos. E por ser para todos os povos, nos alcança também essa bênção, porque nós somos filhos de
de Abraão. Eu tive um professor que ele era descendente de judeu. Tinha um irmão dele que conseguiu a cidadania. Então, na verdade, o tio dele conseguiu a cidadania israelense mais alguns dos seus parentes. E aí ele falava para nós assim, ele dizia, não, olha, vocês aqui estão, quando falaram de genealogia, qual é a descendência? Ele dizia, os descendentes de Sem, lá dos filhos de Noé, são os povos judeus, os povos hebreus. Os descendentes de Cão são os cananeus, que foram quase todos destruídos ali na chegada de Israel na terra. E os descendentes de Jafé, que são aqueles que se espalharam pelo mundo, são ali, vamos dizer, os europeus. Então, na linhagem bíblica, nós somos descendentes de Jafé, né? Nós somos abençoados no primogênito, Sem, porque a bênção de Noé diz assim, bendito seja Sem, né? E quando ele vai abençoar Jafé, ele diz, bendito seja Jafé, que habite nas tendas de Sem. Então, a gente pega a bênção através dos nossos irmãos da descendência ali de Noé. Só que quando ele dizia isso, ele falava assim, vocês, porque eu sou descendente de judeu. E eu lembro que a turma passou um semestre todinho. Toda vez que o professor montava de longe, aí um olhava para o outro e falava, vocês, porque eu sou descendente de judeus. Mas o que Paulo traz aqui é que provavelmente era esta a mesma frase que se arrogava alguns daqueles judeus que estavam em contra a igreja de Gálatas. Eles diziam, olha, eu sou descendente de judeus. Então vocês, se quiserem uma coisa, tem que pelo menos se circuncidar. Mas Paulo vem e quebra as pernas desses homens, dizendo, olha, você não entendeu nada. Porque a descendência de Abraão não é aquele que carrega o sangue de Abraão, mas aquele que tem a mesma fé de Abraão. Porque Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Assim todos nós também cremos em Deus. Quando cremos em Deus, isso nos é imputado para a justiça pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira coisa do texto, Abraão é um símbolo que mostra que a salvação vem pelos que têm a mesma fé que Abraão teve. Porque essa fé é que abençoa todas as nações da terra. Não é aquele que tem sangue, eu não preciso ser judeu, eu não preciso praticar aquilo que os judeus praticam, e da mesma forma, quando nós contextualizamos, eu não preciso de acréscimos, eu não preciso de rituais, eu não preciso de vestimentas, eu não preciso de uma série de coisas que muitas pessoas tentam acrescentar ao Evangelho. O que eu preciso é ter a mesma fé pela qual Abraão viveu. Segundo lugar no texto, versículo 10, acompanhe aí comigo. Ele dá quase uma ruptura, é quase um corte, né? Depois do versículo 9, ele diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão, ele dá um ponto final aí, e começa quase com um texto novo, no versículo 10, dizendo, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Esse texto eu gosto muito desta frase aqui, o justo viverá por fé. É um texto que está lá em Abacuque, lá no capítulo 2, mas ele é repetido pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, uma carta que foi escrita algum tempo depois. E é precisamente o texto, lá em Romanos 1,17, que é dito como um texto-chave, o texto que despertou Martim Lutero para começar a reforma e propor que a igreja tinha saído dos seus trilhos iniciais. É o texto da revolução, posso chamar assim, para que hoje nós pudéssemos existir. O justo viverá por fé. E é algo que a gente precisa lembrar constantemente. Porque há muitas pessoas que têm tentado viver o Evangelho não pela fé, mas pelas suas próprias obras. E nós temos um eco nos nossos dias, que as pessoas acham que houve duas formas de salvação na Bíblia, o que é um erro muito grave. Muitas pessoas se voltam e pensam, no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela lei, no Novo Testamento as pessoas são salvas pela graça. Mas vem o apóstolo Paulo no Novo Testamento, quando nós prestamos atenção aos seus escritos, e nos diz,
foi salvo pela lei. Paulo é o que mais vai falar aqui, talvez pela sua constituição. Quem foi Paulo antes de conhecer? A maioria dos discípulos de Jesus, eles não tinham o que era chamado da educação formal do judeu, aquele que fazia os rabinos para poder ser pregadores da lei. Todo judeu era um bom conhecedor da lei, mas a maioria deles eram iletrados, poucos tinham algum estudo, e quando tinham, não eram diretamente aquele que tinha que transmitir o Evangelho, transmitir a lei para a próxima geração. Então, quando Paulo chega com a sua formação, rabino, judeu dos judeus, fariseu, educado aos pés de Gamaliel, ele era alguém que podia muito bem bater na lei, porque ninguém podia questionar que ele era um conhecedor da lei na sua profundidade. E é ele que vai repetir nos seus escritos algumas vezes que ninguém é salvo pela lei. Paulo vai nos explicar que a lei ela vem para convencer a gente do pecado. A lei ela vem para mostrar que o homem é incapaz de salvar a si mesmo. A lei ela vem para declarar o nosso pecado, mas ao declarar o pecado, ela não aponta o caminho, ela aponta o caminho de obediência que é impossível. Tem uma história do reverendo Paul Washer, que ele conta certa vez, que eles estavam no voo, viajando de avião e lendo, e alguns pastores têm o costume de ler ali a palavra, o texto, geralmente no Novo Testamento, o texto original, o texto grego. A gente costuma buscar isso para poder tirar algumas dúvidas, esclarecer o texto para poder expor de forma melhor. Quando você treina bastante, você tem a capacidade de conseguir ler e entender. Quando a gente vai deixando muito, a gente conhece algumas palavras, mas não dá para ler com fluência. Mas ele fazendo a leitura, ele fazia isso, segundo ele, para chamar a atenção. E o passageiro que estava sentado próximo dele, olha para as mãos dele, vê aquelas letras emboladas, complicadas, e ele lendo e pergunta: você é um religioso, não é? O que é que você faz? Ele responde: não, eu sou um pregador do Evangelho, sou palestrante, eu prego em várias igrejas, em todos os lugares do nosso país. E aí a pessoa faz uma pergunta, que é uma pergunta assim, comum nesse tipo de situação: já que você entende dessas coisas, eu queria que alguém me explicasse de forma que simples, claro, porque o pessoal inventa muita coisa, fala demais que a gente acaba se perdendo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Aí ele disse que respondeu: é muito simples. Segundo a lei, você só precisa obedecer todos os mandamentos de Deus durante toda a sua vida, desde o momento que você nasce até o momento que você morre, e aí você é salvo. Parece fácil para você? Às vezes a gente olha assim e a gente não entende a profundidade disso, né? É obedecer desde a hora que nasce até a hora que morre, sem errar nenhuma única vez. Ninguém consegue fazer isso. Ele conta que foi exatamente a resposta que o sujeito deu para ele. Ele falou: não, mas isso ninguém consegue fazer. E ela deixa que precisava para dizer: mas tem outro jeito. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É fé em Cristo. Viver pela lei implica que a gente tem que obedecer a lei de forma total e plena. Não dá para obedecer só uma parte. Não dá para conseguir obedecer um dia e no outro dia não obedecer. Para ser salvo pela lei, eu tenho que nunca errar. E ninguém consegue viver desse jeito. Por isso que ele vai dizer que quem é das obras da lei está debaixo da maldição. Porque tem que se observar todos. E por isso que ele vai dizer no versículo 12: aquele que observar os preceitos da lei, por eles viverá. Então é preciso viver por eles. Então ele vai nos apresentar: olha, Abraão, o pai, ele foi salvo por fé. É a fé dele que deu a condição. Foi pela fé que foi imputada justiça em Abraão, foi colocada justiça sobre Abraão. Como você está tentando viver pela lei? Era um confronto direto para aqueles que estavam perseguindo a igreja ali na região dos Gálatas. Tentar empurrar a lei pela abaixo das pessoas não vai conferir salvação para ninguém. E hoje, infelizmente, há muitas pessoas que fazem isso um pouco porque o nosso coração humano ele está muito mais propenso a aceitar uma série de regras do que a subjetividade que nós temos que simplesmente crer e descansar em Deus. Quem é que consegue crer e descansar? É uma luta, um desafio diário. E por isso, quando aparece algo que parece mais palpável, algo mais físico, as pessoas se entregam a isso. Aí
tem gente que vai falar o quê? Ah não, eu tenho que ir, nunca faltar na igreja. E aí coloca que aquilo é salvação. Ah, eu tenho que vestir roupas de tal jeito, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que falar desse jeito, eu tenho que falar de outro jeito. E começa a colocar uma série de posições. Por isso pessoas se rendem a falsos líderes, aqueles que abraçaram a teologia progressista da prosperidade, por exemplo. Eles convencem que você tem que dar dinheiro para Deus, e Ele é o caixa de Deus. E as pessoas vão lá e entregam dinheiro por quê? Porque é algo palpável. Se eu der o dinheiro, eu estou conseguindo salvação. Mas nada disso deve ser feito com o objetivo de conseguir salvação. Por quê? Porque eu não vou conseguir ser pleno. Obedecer à lei é como tentar manter uma quantidade de água pura. Eu costumo usar um outro exemplo, mas essa semana eu ouvi o reverendo Heber Campos Júnior fazendo isso. E aí na igreja dele estava pregando, e a igreja fica as crianças assim na frente, né? Ele coloca as crianças, conta uma história e as crianças começam a desenhar. E ele vai pregando para a igreja, era uma congregação, né? Na época, hoje já está organizado, mas é o vídeo antigo. E ele vai pregando para a igreja, de vez em quando ele fala com as crianças também. E ele contou um exemplo que eu achei assim, é simples, mas eu achei o máximo para poder entender isso. Ele disse: imagine, crianças, chama a atenção, que você dormiu, aí você acordou de manhã e tem uma gotinha de alguma coisa diferente ali no lençol. Aí já sabe o que é. Aí está lá, molhou o lençol. Se você chegar para sua mãe e dizer: mãe, ó, molhou só um pouquinho aqui, mas o lençol está limpo, sua mãe vai dizer para você que o lençol está limpo? Ela vai dizer: não, tem que tirar o lençol para lavar, porque o lençol não está limpo. Mas foi só uma gotinha, lá no meio assim. As pontas estão tudo limpas, ao redor todo, o tamanho do lençol todinho. Foi só um negocinho desse tamanho. Mas só aquela manchinha é o suficiente para que seja considerado sujo. Assim somos nós diante da lei de Deus. Só uma gotinha é o suficiente para colocar tudo a perder. Por isso, lá no versículo 10, ele fala: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei. Quer dizer, não adianta eu cumprir 9 mandamentos. Se eu cair em um, eu preciso cumprir toda a lei. A lei só funciona total, completa. Eu tentar ganhar favor de Deus, eu tentar ser abençoado por Deus, eu tentar que Deus se alegre comigo, dizendo: ah, eu cumpri quase tudo. Não adianta. Então o que nós fazemos? O objetivo da demonstração de que há maldição sobre a lei, mas maldição não no sentido que as pessoas usam lei, mas se eu tentar depender só dela, não vou conseguir salvação, é justamente para que a gente olhe para a lei como algo que vai nos mostrar o que agrada a Deus e o que não agrada, mas eu entender que eu não posso me apoiar na lei para buscar salvação. Eu preciso buscar Jesus Cristo. Mas quantas pessoas têm se apoiado na lei? Hoje a gente vive um momento em que as igrejas cristãs têm trazido símbolos do velho judaísmo para dentro da igreja. Quem nunca viu a igreja, eles colocam lá uma réplica da Arca da Aliança, faz réplica lá do candelabro, da menorá, fazem costumes, alguns tentam trazer vestimentas, grupos aí que o pessoal está colocando o quipá dos judeus sobre a cabeça, pegando roupas para imitar as escolas sacerdotais, tudo com um ápice audiovisual, porque as pessoas são pegas por aquilo que veio, elas querem ver algo grandioso, mas essas coisas nada ajudam no momento de conferir salvação, porque a salvação ela é só em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a lei, quando nós cumprimos a lei, seja um pouco por obediência, por causa do que nós já recebemos. É como a criança que o pai fala: olha, eu não gosto que você faça isso, e aí ele não faz, e o pai chega assim: ó, você viu que eu não fiz isso aqui, né? É porque ele já sabe aquilo que agrada ao pai, é tentar agradar, mas não para ser filho. Filho, nós já somos filhos de Deus. Nós não podemos tentar ser filhos de Deus através de ordenanças, de obediência, de rituais, de vestimentas, de sacrifícios ou de qualquer outra coisa dessa. Todas essas são sombras que ficaram no passado. Mas Paulo chama a nossa atenção: não tem que se agarrar à lei, porque a lei nunca salvou ninguém. Porque Abraão ele foi salvo não pela lei, mas Abraão foi salvo pela sua fé em Deus. E por isso ele vai terminar aqui na última parte do texto, versículos 13 e
14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Começando aqui no 13 e 14, na parte que está entre parênteses, no final do versículo 15, isso quer dizer, é uma explicação que não faz parte do texto. Então, quando a gente vai lendo, a gente vem lendo o versículo 13. Ele próprio fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão, esse para que perde o sentido, né? Porque ele está ligado lá com o que está escrito antes do parágrafo. Então ele se fez maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios através de Jesus Cristo, pela fé, e recebêssemos o Espírito prometido. Mas os parentes dão uma explicação aqui. Por que ele diz que ele se fez maldição? Porque está escrito na palavra de Deus que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está lá em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Madeiro era um termo que era usado na antiguidade, tanto para a cruz quanto para os postes, que muitas vezes, principalmente no Oriente, antes do Império Romano, muitas pessoas eram mortas, pregadas em não a cruz, mas uma estaca alta que era pregada lá em cima e ficava pendurada até a sua morte. Outras situações é que as pessoas elas eram mortas e, para servir de exemplo para os inimigos, eles eram colocados sobre estacas, ou às vezes as suas cabeças eram pregadas sobre estacas. Nós temos relatos semelhantes quando nós observamos, por exemplo, o livro de Esther, que fala sobre a forca que Amã fez para Mordecai. Nós vemos isso relatado em Apocalipse, quando ele fala das duas testemunhas que pregavam o Evangelho, dois mártires, que diz que eles foram mortos, seus corpos foram pendurados na grande cidade por 3 dias e meio. Era algo que era comum naquela época. Mas em Deuteronômio ele destaca que era maldição, maldito aquele que for pendurado. Por isso que os inimigos gostavam de fazer isso com os outros, era uma forma de dizer que estava amaldiçoando aquelas pessoas. Mas quando Cristo ele é pendurado numa cruz, ele cai nesta contradição da lei. Ele entra naquilo que está determinado em Deuteronômio 21, porque ele assume uma maldição que não é dele. Ele em si não é amaldiçoado, ele não é maldito, mas ele carrega a nossa maldição sobre ele, o nosso pecado sobre ele. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala que Cristo nos resgatou da maldição, assumindo a nossa maldição, quer dizer, se fazendo maldição, porque se pendurou no madeiro, ele está destacando o caminho pelo qual o Senhor nos garantiu a salvação, que foi concedida também a Abraão. Foi através do seu sacrifício na cruz, de assumir o nosso pecado sobre si, que recebemos o Espírito prometido, o Espírito Santo, e recebemos a salvação em Cristo Jesus. Então, no final, o terceiro ponto aqui no nosso texto, Paulo está dizendo que tentar cumprir a lei não vai me garantir coisa alguma, mas o sacrifício de Cristo na cruz, esse me garante eterna salvação. Ele está se voltando, pegando o exemplo mais forte que o judeu poderia ouvir, que era o exemplo de Abraão, que era o pai da fé, aqueles aos quais eles se orgulhavam e diziam: olha, eu sou descendente, eu tenho sangue de Abraão. Dizendo: olha, você disse que são descendentes de Abraão, mas a Bíblia nos anuncia que o descendente de Abraão é aquele que tem a fé que Abraão teve. Você tem a fé que Abraão teve? Você está baseado simplesmente na promessa de Deus a você? A sua fé é um sacrifício de Cristo na cruz. E o que ele quer dizer é que nós hoje, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, através do seu sacrifício, a salvação que ele oferece, nós estamos recebendo o Espírito da salvação. Então, pela fé, nós nos tornamos filhos de Abraão, filhos da promessa, e sendo filhos da promessa, herdeiros da salvação
está prometida desde a fundação do mundo pelo nosso próprio Deus. Assim nós somos chamados a não buscar salvação nas nossas próprias obras, ou naquilo que nós fazemos, no nosso desenvolvimento, no que eu posso fazer, no que eu posso dar, no que eu posso ofertar, no que eu posso sacrificar, no que eu posso falar, em nada disso. Mas que nós possamos entender que é preciso ir contra o nosso próprio entendimento, a nossa própria vontade, e absorver que a nossa salvação está pela fé em Cristo Jesus, nada em mim, mas tudo em Cristo. Por quê? Porque se a gente tenta ter qualquer coisa, nós desviamos o assunto. E aí eu me lembrei agora de uma história. Conta a história, isso aqui para nós encerrarmos. Conta a história de um sujeito muito pobre, por questões da vida naquele tempo, os tempos bíblicos, as pessoas, quando tinham dificuldade, muitas vezes eles pegavam dinheiro emprestado, e quando ele não tinha como pagar, ele tinha duas opções: ou ele virava escravo, ou então ele era morto. Muitas vezes a pessoa com dívidas altas que não podiam pagar eram mortos. Então esse homem, ele contraiu uma dívida imensa. Não se explica a história como, mas eles davam assim, pegando um número que fosse compensável para nós. Ele adquiriu uma dívida de 4 milhões. E ele não tinha nem como tirar R$50 do bolso. E ele foi levado diante do rei. Só que ele era alguém muito querido. Ele foi levado diante do rei, não tinha como fazer. O rei disse: você tem que pagar, porque senão você vai ser condenado, você vai ser morto. E ele disse: eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Eu não tenho condição nenhuma. Eu não tenho o que fazer, eu estou de mãos atadas. E aí todos aqueles homens, se compadecendo dele, começaram a dizer: não, vamos fazer o seguinte. O rei disse: eu vou lhe ajudar. Esses 4 milhões que você está devendo, eu vou assumir 2 milhões da dívida. Então vou dar 2 milhões. Aí você fica devendo só a metade. E ele agradeceu ao rei, mas disse: mas eu ainda não tenho de onde tirar 2 milhões. Então a rainha disse: não, eu vou lhe ajudar também. Do meu dinheiro eu vou pagar mais 1,5 milhão da sua dívida. E 4 milhões agora eles estavam devendo só 500 mil. Mas ele, sendo muito pobre, não tinha de onde tirar 500 mil. Juntaram-se os príncipes do país. E juntaram lá, cada um deu uma parte, e conseguiram juntar 450 mil para poder pagar a dívida. E a dívida foi, a dívida que era 4 milhões, agora ficou só em 50 mil. Mas ele ainda não tinha como pagar. E toda a vila, toda a cidade se juntou, e as pessoas foram arrecadando, foram juntaram, e com a doação do povo, todo mundo estava ali, juntou, contou o dinheiro. Quando contou o dinheiro, dava 499.950 reais. Então, de uma dívida de 4 milhões, todo mundo ajudando, agora estava faltando só 50 reais. Eles: pronto, que maravilha. Daí o escrivão lá disse: não, foi fazendo as contas, ainda falta 50 reais. A dívida ela só vai ser sanada depois que ele pagar tudo. Está faltando 50, então não está pago. Ele chegou correndo, garotinho, com um cofrinho. Disse: olha, não deu tempo de entregar, tem aqui o meu cofrinho, eu dou o meu cofrinho também para poder ajudar a pagar a dívida dele. E quebraram o cofrinho e contaram todo o dinheiro do garotinho foi contando as moedinhas e deu 40 reais. E o escrivão, sabe aquele escrivão gente ruim? Não, ainda está faltando 10 reais. E naquela ânsia ali, aquele homem começou a esvaziar, enfiar a mão em tudo quanto é bolsa, que tinha, pegar bolsa, tudo aquilo que ele tinha, procurar. E aí todo mundo ali desesperado, só falta 10 reais para conseguir pagar a dívida, falta 10 reais para ele ficar livre. E ele pegando lá no fundo do bolso um pedacinho de papel todo amassado, ele foi desdobrando. Quando ele terminou de desdobrar o papel, era a nota de 10 reais. E aí ele levanta a nota de 10 reais e todo mundo diz: pronto, está paga a dívida. Se a gente fosse imaginar qual seria a cena mais, o ápice, a cena mais bonita, o lugar assim, que seria aquela cena de Hollywood do final do filme, seria o homem correndo com 10 reais na mão. Agora a dívida está paga. Mas o que são 10 reais diante de uma dívida de 4 milhões?
Deus faz conosco é que Ele paga toda a nossa dívida. Ele não deixa nem um pouquinho. Há algumas pessoas que acreditam que a salvação ela é partilhada, a gente chama isso de sinergismo, né? Eu faço parte, Deus faz outra parte. Nós não pregamos dessa forma porque quando a gente faz qualquer coisa, nós temos a tendência, como é feito nos filmes, de valorizar aquele último, porque é o último suspiro definitivo que garante toda a realidade. Então, se Deus ele fizesse tudo para nos salvar e ficasse faltando só um pedacinho, ainda assim nós daríamos o grito de louvor e misericórdia na hora que aquele pedacinho fosse preenchido. E assim como na história que era feita propositalmente para isso, nós acharíamos que o grande momento, estaríamos até dando um grito de louvor naquele momento dos 10 últimos reais sendo pagos, que é a parcela mínima de uma dívida imensa e milionária, mas ainda assim nós daríamos atenção para isso, e com essa atenção nós tiraríamos a atenção daquele que pagou os 4 milhões por nós. Assim, quando Paulo apresenta Abraão e os atos de justiça, as pessoas dizendo que não adianta nada disso. Nós somos salvos somente pelo sacrifício de Cristo, porque Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele está dizendo que não é aquilo que eu posso fazer, porque nós não somos salvos por aquilo que nós podemos fazer. Porque se nós dependêssemos, mesmo que seja de um grãozinho da nossa capacidade, tudo que a gente fizesse fosse apenas um grão em toda a dívida de salvação que nós temos, ainda assim nós desviaríamos a atenção para isso e deixaríamos de louvar aquele que é o verdadeiro autor e consumador da fé, aquele que é o verdadeiro Salvador, o único que merece louvor, e aquele que a palavra de Deus diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então o objetivo de Paulo é nos lembrar que eu posso até ser descendente de Abraão, né? No Brasil a gente tem muitas famílias que têm linhagem hebraica, podem ir tentar comprovar sua linhagem e volta lá para Israel, você é cidadão israelense, para dizer que é descendente de Abraão. Mas nada disso vai me garantir coisa alguma, porque o único que deve receber o louvor, o único que deve ser adorado, porque nós somos salvos e temos a oportunidade de estar na vida eterna, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso nós somos chamados a louvá-lo e a dizer: Senhor, muito obrigado, porque o seu sacrifício na cruz me deu vida eterna. E que isso esteja no nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos e orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos porque o Senhor tem consumado tudo o que é necessário. E segundo a tua palavra, não há nada que precisa ser acrescentado. Ó Senhor, nós queremos que Teu Santo Espírito nos auxilie para derramarmos nossa vida na Tua presença. E conforme a Tua palavra, não somos mais nós que vivemos, mas é o Senhor que vive em nós, Pai. Nós lhe pedimos, Senhor, que a gente não fique olhando para a nossa capacidade, nós não deixemos nos enganar por nada, mas que o nosso coração possa se encher de gratidão e alegria, Pai, por tudo o que o Senhor tem feito por nós, pela salvação que é dada, Senhor, porque o Senhor se fez maldição em nosso lugar, para que a maldição não estivesse sobre as nossas cabeças ainda no tempo de hoje. Ó Senhor, porque pela fé nós somos salvos, não por nada mais, mas pelo sacrifício que Teu Filho derramou sobre a cruz, diante de cada um de nós, para que nós pudéssemos ser salvos. E espelhados nas palavras do apóstolo Paulo, que escreve aos Gálatas, Pai, nós possamos ser filhos de Abraão pela fé, porque temos a mesma fé que ele teve, em depositar toda a sua esperança somente no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, esse Filho amado, que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre vós e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Estamos chegando ao final de mais um culto nessa noite. Nós queremos agradecer os irmãos que estão nos visitando,
Tem alguém que está conosco aqui pela primeira vez? Um prazer receber aqui o nosso irmão. Deus abençoe. Alegra o nosso coração a sua presença. Já fica o convite para estar conosco mais outras vezes. Ao final, quero poder cumprimentar. Tem mais alguém? Tem alguns irmãos? Oh, que beleza, grande prazer. Sejam muito bem-vindos. A casa é do Senhor. Nós somos gratos por vocês estar aqui conosco hoje. E fica o convite para sempre tendo a oportunidade, sejam mais uma vez conosco. Então, a primeira vez, tem mais alguém? Não? Então, mas tem gente que está nos visitando por mais vezes também. É motivo de grande alegria. E pedimos a bênção de Deus sobre cada um dos irmãos. Se voltou, é mais alegria do nosso coração tê-lo aqui mais uma vez. E que isso se torne um costume, é o desejo do nosso coração. Deus abençoe. Eu não tenho aviso para a semana, nenhuma programação. Nós agradecemos a presença dos irmãos. A nossa programação normal, terça-feira, o nosso estudo bíblico. Lembrando os irmãos, estamos estudando Apocalipse, estamos quase na reta final ali do livro. Então, está muito bom o estudo. Se tem perguntas, tem dificuldade, pode vir trazer. A gente está respondendo, a gente está aprendendo aqui na casa do Senhor. E na quinta-feira é a nossa reunião de oração. Nós estamos aqui orando, colocando os nossos pedidos diante do Senhor, intercedendo pela saúde dos irmãos, pelas dificuldades e colocando diante do Senhor o nosso agradecimento por quantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Nós agradecemos a presença dos irmãos. Nós encerramos nosso culto. Eu quero convidá-los a estar fazendo a sua última oração, entregando e colocando a sua semana diante do Senhor. É só o tempo para que eu possa chegar à porta e poder cumprimentá-los ali logo a sair.